Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, é fascinante. É um livro escrito em 1938, mas que só foi publicado Em 2011? mais de 70 anos depois. Exatamente. A história é que a família do autor, o Napoleão Hill, achou o conteúdo, sei lá, controverso demais para a época. O título já dá o tom, né? Mais esperto que o diabo. Pois é, e o que realmente chama a atenção, eu acho, nem é só a história da publicação. É o formato, é uma alegoria, assim, muito ousada. Um pouco bizarra até. Sim, o Hill estrutura o livro todo como se fosse uma longa entrevista que ele faz com o próprio diabo. Depois de ter supostamente aprisionado ele e quebrado um código secreto. Isso. E nessa conversa, o diabo é forçado a confessar, a revelar todos os truques que ele usa para controlar a mente humana e, bom, para levar as pessoas ao fracasso. E aí que entra a nossa missão aqui hoje. A gente quer decodificar essa confissão, tentar extrair os segredos que o Hill acreditava ter descoberto e entender como essas forças que ele chama de diabo podem ser relevantes ainda hoje. Vamos focar em 2 pontos, eu acho. Primeiro, a jornada de fracasso do próprio Hill que o levou a isso, e depois, claro, os métodos que o diabo diz que usa para nos manter longe dos nossos objetivos. Perfeito. Ok, então vamos lá. Para a gente entender, tudo começa com um desafio. Um desafio, assim, gigantesco. Monumental, né? Totalmente. O magnata do aço, Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, vira para um jovem e desconhecido Napoleão Hill e basicamente diz: olha, vou te apresentar os homens mais bem-sucedidos da América. Sua tarefa é dedicar os próximos 25 anos da sua vida sem pagamento para descobrir e organizar a filosofia de sucesso deles. É uma proposta insana. E o mais interessante, a grande ironia que o livro revela com uma honestidade brutal é que por anos o Hill estudou o sucesso. Ele tinha os 17 princípios, todos ali, anotados, organizados. Ele sabia a teoria. Ele sabia toda a teoria, mas a vida dele... Era um caos. Ele pulava de um fracasso para o outro, vivia sem grana e, o pior, paralisado por uma indecisão profunda. O Carnegie já tinha meio que cantado essa pedra para ele, sabe? Como assim? Ele tinha dito que o verdadeiro sucesso, a sabedoria de verdade, muitas vezes só aparece depois de uma grande derrota. Um fracasso que te obriga a pensar de um jeito completamente novo. E essa obrigação de pensar chegou para ele do jeito mais duro possível. O livro descreve a cena do ponto de virada dele de um jeito que parece até cinema. É muito forte essa parte. É véspera de Natal, 1923. Ele está em Columbus, Ohio, quebrado, sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma, e os filhos pequenos dele estão com o rosto colado na janela, olhando com tristeza para a árvore de Natal toda iluminada do vizinho. Sabendo que eles não teriam uma. É o fundo do poço. Exatamente. E é nesse momento de desespero total que ele tem a experiência que muda tudo. É quando, segundo ele, a ficha cai sobre o que o Carnegie chamava de o outro eu. Certo. E o que seria esse outro eu? É algo místico, espiritual? Então, é importante dizer que para Hill não. Não é um fantasma, não é uma entidade, é uma força interior. Tipo uma clareza de propósito sobre-humana que só aparece quando a gente é empurrado para o nosso limite absoluto. Entendi. É a voz que, segundo ele, gritou na mente dele: você passou anos pesquisando a filosofia do sucesso. Agora, levanta e faz ela funcionar para você. Mas sabe, isso não é um pouco perigoso? A linha entre ter uma fé inabalável e, sei lá, uma teimosia cega é muito fina. Como o livro diferencia alguém que está seguindo esse outro eu de alguém que está só se recusando a aceitar a realidade e indo para o desastre? Essa pergunta é crucial. E a distinção que o Hill faz é sutil, mas é fundamental. A teimosia cega se apega ao plano, mesmo quando os fatos mostram que ele não funciona. O outro eu não se apega ao plano, mas sim ao propósito. Naquele momento, a voz não deu a ele um plano detalhado. Deu um comando: vá para a Filadélfia, publique sua filosofia. Ele não sabia como, não sabia. Tinha só $50 emprestados. A diferença é que a indecisão sumiu, desapareceu por completo. Foi a certeza no que, mesmo sem saber o como. É a fé que surge quando a razão, baseada nas circunstâncias, diz que é impossível. Entendi. A crise limpou a névoa da dúvida e só o que sobrou foi o propósito. Então, toda essa jornada de fracassos dele não foi um desvio, foi a preparação. Exato.
Ele precisou sentir na pele o que era a paralisia do medo para poder mais tarde reconhecer e confrontar essas forças. Como ele mesmo diz naquela citação famosa, Cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. essa mesma. E essa vantagem foi a autoridade, a compreensão que permitiu a ele, na narrativa do livro, virar o jogo. Ele deixa de ser a vítima das circunstâncias e passa a ser o interrogador da causa delas. É aí que a entrevista com o diabo começa de verdade. Certo. E a primeira confissão que ele arranca do diabo é um número que, assim, assusta. Ele diz que controla 98% das pessoas. É um número chocante. E a ferramenta principal para manter esse controle não é o mal com M maiúsculo, mas algo bem mais sutil. Sim, é o que o Hill chama de alienação, que vem do inglês drifting, de estar à deriva. Um alienado, nesse contexto, é alguém que vive sem um propósito definido. É a pessoa que vai sendo levada pela vida. Exatamente. É quem se deixa ser influenciado por tudo e por todos, porque não tem um leme, não tem uma direção própria. É quem aceita o que a vida oferece sem lutar pelo que realmente quer. No fim das contas, o Hill define isso como preguiça de usar o próprio cérebro. Nossa, isso soa assustadoramente familiar, né? Parece uma descrição de 1938 para o nosso vício em enrolar a tela do celular ou maratonar séries sem nem pensar. É uma descrição perfeita. A mente no piloto automático, perfeito. Pensa só no contexto de hoje. A alienação é o scroll infinito na rede social, aceitando passivamente o que o algoritmo te entrega, sem um porquê. É consumir manchete de notícia de forma reativa, sem nunca clicar para ler, sem questionar a fonte. Ele escreveu isso há quase 100 anos, mas ele está descrevendo a principal armadilha da nossa era de sobrecarga de informação. É muito mais fácil deixar que os outros ou os algoritmos pensem por nós. E na confissão, o diabo detalha como ele induz essa alienação. A principal arma é o medo. Ele lista 6 medos básicos. Medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e, o mais poderoso de todos, o medo da morte. Isso. E ele diz que entra na nossa mente por 9 portas, que são pensamentos que a gente acha que são nossos. Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. E aí, se a gente conecta tudo, a gente vê que a alienação não é um evento único, é um hábito. Um hábito que é cultivado. O diabo do Hill se gaba de que começa a instalar esses hábitos de medo e passividade na juventude. Sei. E ele aponta, de um jeito bem controverso para a época, para ajuda, mesmo que inconsciente, de pais, professores, até líderes religiosos que, segundo ele, muitas vezes ensinam a decorar em vez de pensar. A aceitar em vez de questionar, exato. A aceitar dogmas, a temer o desconhecido. O objetivo final é sempre o mesmo: atrofiar o músculo do pensamento independente. Ok, o diagnóstico é bem sombrio. Medo, hábitos ruins, alienação. É um sistema quase perfeito para manter as pessoas presas. Mas se o Hill conseguiu que o diabo confessasse as ferramentas, ele também deve ter extraído o manual de como desmontar tudo isso, certo? Exatamente. A segunda metade da confissão é sobre isso. É sobre as armas dos não alienados, os 2% que escapam. E a arma principal, o antídoto direto para a alienação, é o que o Hill chama de propósito definido. Parece simples. Parece simples, mas a ideia é profunda. Uma pessoa com um objetivo claro, específico e um plano, por mais básico que seja, ela cria uma espécie de campo de força mental. Ela começa a filtrar o mundo pela lente do seu propósito. A mente que antes estava aberta a qualquer vento. Isso, agora tem um destino, tem uma direção. O diabo admite no livro que não tem poder nenhum sobre uma mente que sabe o que quer. Além do propósito, ele fala de outros princípios. Um deles é a autodisciplina. E um ponto me chamou muita atenção. Ele fala em dominar o desejo por comida, pela expressão do sexo, o que é meio esperado nesse tipo de livro. Claro. Mas aí ele adiciona o desejo de expressar opiniões imprecisas ou não solicitadas. Eu tive que ler de novo. Ele basicamente previu a cultura dos comentários da internet em 1938. É genial, né? É um detalhe incrível e muito à frente do tempo dele. O Hill, falando pela boca do diabo, identifica essa necessidade que a gente tem de opinar sobre tudo, sem saber do que está falando, só para marcar a posição. Exato, ou para descarregar alguma emoção.
Ele via isso como uma enorme perda de energia mental. É uma forma de alienação, um vazamento de foco. Cada minuto que se gasta numa opinião vazia é um minuto que não foi investido no próprio propósito. Faz todo sentido. Ele também fala em aprender com a adversidade, né? Ver a derrota não como fracasso, mas como um feedback, um sinal para ajustar o plano. E ter cautela na escolha de com quem a gente se associa. O ambiente. Isso. Mas tem um conceito que amarra tudo isso, uma lei que ele chama de ritmo hipnótico. O nome é um pouco esotérico, eu confesso. O nome é dramático, é bem o estilo do Hill, mas a ideia por trás é muito prática. A melhor analogia para entender o ritmo hipnótico é pensar em juros compostos. Só que para os seus hábitos. Juros compostos para os hábitos, gostei. Um pensamento pequeno e negativo, tipo o medo da crítica, se você repete ele todo dia, ele não só se soma, ele se multiplica. Com o tempo, ele cria um ritmo, um padrão automático que te puxa para baixo sem você nem perceber mais. É a ansiedade que surge do nada. Exato. Ela não veio do nada. Ela é o juro acumulado de pequenos pensamentos de preocupação. E o contrário também deve valer, então. Precisamente. O propósito definido, quando você revisita ele todo dia, e a autodisciplina praticada de forma consistente, é como se fosse um depósito diário de clareza e controle na sua conta mental. Com o tempo, esses depósitos começam a render juros exponenciais. O sucesso e a confiança se tornam o seu ritmo automático. A alienação cria um ritmo hipnótico negativo, que leva ao fracasso por padrão. O propósito cria um ritmo positivo, que torna o progresso quase inevitável. Então, se a gente destilar tudo isso, a grande conclusão do livro é que essa batalha que o Hill descreve não é contra uma entidade externa de chifres e tridente. De forma alguma. É uma batalha interna, travada no campo da nossa própria mente. O diabo é só uma metáfora poderosa para a soma de todos os nossos medos, da nossa ignorância, da nossa preguiça mental e, acima de tudo, da nossa falta de propósito. Exato. A mensagem final, se a gente tirar toda a alegoria, é sobre a agência pessoal. É sobre a importância radical da autoconsciência e da autodeterminação. No fim, é uma escolha consciente. Uma escolha? Sim. Ou você assume o controle dos seus pensamentos e define um rumo para a sua vida, ou as circunstâncias, os medos e os hábitos negativos vão fazer isso por você. Não existe vácuo nesse espaço. Ou você programa a sua mente, ou ela será programada. O que nos leva a uma provocação final, uma imagem muito poderosa que está no epílogo do livro. É uma antiga metáfora do povo Cherokee sobre dois lobos. Eu conheço, é ótima. A história conta que uma luta terrível acontece dentro de cada um de nós. Uma luta entre dois lobos. Um é o lobo mau. Ele é a raiva, a inveja, o medo, a arrogância, a autopiedade, o ego. O outro é o lobo bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a fé, o propósito. Certo. E a pergunta que o jovem índio faz ao sábio ancião é: qual lobo vence? E a resposta do ancião é a síntese do livro todo do Hill. Ele responde: aquele que você alimenta. E essa é a questão que o livro deixa ecoando na gente. No nosso dia a dia, com essa avalanche de informação, de distração, a pergunta que fica para reflexão é: qual lobo os nossos pensamentos, os nossos cliques, as nossas conversas e os nossos scrolls diários estão de fato alimentando?